e trazendo um rápido vídeo de notícias atualizando vocês sobre as últimas informações em volta do Storm Connections após o último trailer. Bom, foi divulgado no site oficial de Naruto o seguinte: pela primeira vez em um jogo, reviva cenas selecionadas da infância de Naruto até a sua batalha final com o Sasuke através de cenas de anime e batalhas em game. Ou seja, o game irá recontar os eventos dos Storms 1 ao 4, todos os eventos do Naruto do início ao fim, reeditados, aparentemente reciclando cutscenes, boss battles e elementos dos jogos anteriores. Mas ainda não ficou muito claro se serão alguns trechos específicos ou a história toda em si. Em complemento a essa informação, também foi revelado no site da Best Buy que o jogo terá 2 modos história. Esse que reconta os eventos de Naruto e um original exclusivo do game baseado em Boruto. Há rumores do nosso velho conhecido leaker Senju in Japan, que infelizmente recentemente declarou que irá deixar de vazar informações, de que esse modo história de Boruto não segue o anime ou o mangá, apesar de vários personagens de Boruto estarem no jogo, mas nada oficial foi revelado ainda, é apenas um rumor. E ainda, seguindo com os rumores dele, ele também disse que aparentemente Indra e Ashura, os novos personagens divulgados no trailer, receberão um capítulo extra, mas ainda não se sabe se é algo que estará no modo história de Naruto ou não, ou se é algo baseado no filler deles no anime ou não. Mas levando em consideração os movesets deles, que parecem ser fortemente inspirados no que vemos no filler, inclusive o Mangekyou Sharingan do Indra tá com o mesmo design do Sasuke, diferente da representação dele no mangá, eu diria que sim, eles podem fazer um conteúdo baseado no filler. Mas é claro, essa é apenas uma suposição minha e isso aqui ainda é um rumor. E falando do roster, foi divulgado no site oficial do jogo que todos os 124 personagens presentes no Storm 4, incluindo as DLCs, retornarão, e também que, além de Indra e Ashura, novos ninjas serão adicionados à lista. Provavelmente mais personagens serão divulgados no decorrer dos meses antes do lançamento desse game. Então, em resumo, isso aqui não será uma coletânea, um hub para os outros games, um conteúdo que poderia ser uma DLC do Storm 4 para quem ainda tinha dúvidas. Ele apenas vai reaproveitar alguns assets dos games anteriores, terá algumas melhorias de performance, já foi divulgado que o game irá rodar a 60 FPS nos consoles de nova geração, e melhorias gráficas, até porque pelo que dá para perceber comparando algumas cenas do trailer com algumas cenas dos games originais, haverá algumas melhorias aparentes na resolução e iluminação, apesar do gráfico em si ser quase a mesma coisa dos games anteriores da série Storm. Enfim, é um game novo, terá suas particularidades em relação aos games anteriores e que inclusive já está sendo tratado como o jogo definitivo da série Ultimate Ninja Storm no site oficial. Bom, como eu disse no último vídeo de notícias, prefiro deixar certas opiniões e expectativas para quando tivermos mais informações sobre o game. Então, encarem o que eu vou dizer aqui como impressões iniciais. Sendo sincero com vocês, eu estaria mentindo se dissesse que as informações iniciais são animadoras. Acho que nem vale mais a pena reclamar da questão da reciclagem de elementos de outros jogos ou como esse jogo será desbalanceado com essa quantidade absurda de personagens. Tudo bem, eu entendo que o jogo não tem intenção de ser técnico, mas bem que poderiam tirar algumas versões alternativas ou personagens que ninguém usa no elenco de Naruto, como Iruka ou Rin. Porque convenhamos, se colocarem pelo menos os principais personagens da nova geração e da cara no roster, claro, assumindo que a maioria dos personagens da antiga geração serão só skins dos personagens do Shippuden, como no Storm 4, isso aqui vai passar dos 150 personagens e será praticamente impossível qualquer tipo de balanceamento. Mas enfim, reclamar dessas coisas na série Storm meio que já virou bater em cavalo morto, mas ainda assim é algo lamentável para um game de uma franquia tão famosa. Acho que se a intenção era recontar tudo, que fizessem um modo história do zero. Pelo menos eu espero que no mínimo complementem algumas coisas, adicionando conteúdos que ficaram de fora nos jogos anteriores, como um trecho dedicado ao arco do País das Ondas e as lutas contra o Quarteto do Som que não existem no Storm 1, além de cutscenes para momentos marcantes do clássico, assim como esse possível capítulo dedicado a Indra e Ashura. Acho que esse jogo merecia mais, pelo menos um tratamento similar ao Dragon Ball Kakaroto.
Essa descrição no site sobre reviver cenas de Naruto através de cenas do anime e de batalhas em game parece muito suspeita, indicando a ideia de que o modo história realmente vai seguir uma proposta parecida com a do Storm 4 e Kimetsu, com o modo história dividido em tópicos, misturando cutscenes e CGI com cenas estáticas do anime, sem a exploração, missões secundárias e gimmicks que tínhamos nos jogos anteriores. Pode acabar sendo um modo história bem simplório e desinteressante em comparação a jogos como Storm 2 e 3, nem um pouco digno do dito Storm definitivo. E essa possível falta de conteúdo relacionado ao anime ou mangá de Boruto em um jogo com Boruto no título e com o anime já tendo tanto conteúdo para ser adaptado é algo inadmissível, é um banho de água fria na cabeça de qualquer fã. Porque eu acho que o maior atrativo desse jogo para a maioria dos fãs que continuam fiéis à franquia até hoje é o conteúdo de Boruto. Talvez até para quem não goste tanto de Boruto, visto o trabalho maravilhoso que a CC2 faz nas cutscenes e boss battles. Esse jogo, sendo feito direito, pode representar uma nova porta de entrada para novos fãs e também uma possibilidade de retorno para alguns fãs antigos, que talvez não deram uma chance para Boruto por alguma razão, não gostaram de Boruto inicialmente, não tiveram paciência ou só seguiram a onda do hate irracional. Esse jogo pode ser a oportunidade de muitas dessas pessoas para dar uma segunda chance a Boruto. Mas é claro, isso não passa de um rumor e eu espero que tenha mais conteúdo de Boruto no game do que apenas esse conteúdo original. Eu já ficaria feliz com os arcos anteriores ao conteúdo do filme só de começo, o arco do Incidente Fantasma, a excursão a Kirigakure, Gaiden. Afinal, acho muito estranho que o game tenha personagens de Boruto segundo os rumores, mas sem os conteúdos que os envolvem, sem falar que o roster de Boruto pode ser bem menor do que muitos imaginam, sendo composto apenas por Konohamaru adulto, alguns personagens da nova geração como o Time 10, Sumire, Kawaki, Denki, Wabi, Metal Lee e alguns membros da cara mais importantes como Delta, Kashinkode, Jigen, Ishiki e Kodo. Todos os personagens que já possuem modelos prontos no Shinobi Striker e que certamente serão reciclados para o Storm Connections. Mas se esse for o caso e o jogo realmente só tiver conteúdo original de Boruto, além do conteúdo do próprio filme do Boruto, pois, como podemos ver no próprio trailer, há cenas de Boruto vs Momoshiki, juntamente com os personagens envolvidos, eu só posso lamentar e pôr as minhas fichas nas DLCs. Talvez a intenção aqui seja seguir um rumo parecido com o do Dragon Ball Kakaroto, que mesmo após 3 anos de lançamento teve sua vida útil estendida por DLCs, trazendo outras histórias de Dragon Ball além do Z, até mesmo do Super através das 2 primeiras DLCs. Ou dos jogos de luta mais atuais, que costumam ser divididos em várias seasons que podem até aumentar a vida útil do jogo em anos. Essa é uma tendência de mercado e eu não duvido que a CC2 siga no Storm Connections. A própria CC2 está fazendo isso com um remaster do JoJo's All-Star Battle-Air. Eles só não melhoraram o game, como também estão lançando novos personagens. Convenhamos que se o jogo seguir o formato do Storm 4 e cortarem os arcos originais, focando apenas no mangá, 2 DLCs de umas 3 horas já seriam o suficiente para contar tudo o que aconteceu do arco dos bandidos Mudina, do Shoujoji, até a luta contra o Ishiki. Claro, a menos que seja um jogo de transição aos moldes do Storm Generations. Muitos até estão cogitando essa possibilidade. Eu não descarto completamente, mas acho que hoje em dia, na era das DLCs, seria muito arriscado investir em um game assim. Quando os games de transição da série Storm foram lançados, ainda havia muita resistência do mercado japonês em investir em DLCs. Hoje em dia isso já é mais normalizado e games de transição como esse seriam desnecessários. Sem falar que o jogo está sendo tratado como o jogo definitivo da série Ultimate Ninja Storm no site oficial, então talvez não haja necessidade de um game de transição. Mas é claro, não vamos nos esquecer que a CC2 já tratou outros games da série Storm como os últimos, os definitivos, e não foi bem assim. Enfim, são apenas possibilidades. Ainda não há informações para definir muita coisa sobre esse jogo, então fiquem aí no aguardo de mais informações. Bom, então é isso, espero que tenham gostado das notícias e nos vemos no próximo vídeo.